Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Filosofia Oculta. Hoje nós vamos estudar a terceira parte daqueles textos que nós já estamos fazendo aula sobre ele, que é os primórdios da magia, do xamanismo paleolítico à tradição salomônica. Da mesma maneira, eu vou ler o texto e vou comentando ele com vocês. Então, meus irmãos, vamos começar mais essa aula nossa. Embora a nossa presente discussão envolva buscar nos primórdios da magia o fio de Ariadne que conecta o xamanismo paleolítico à tradição salomônica da magia, e tendo destacado as similaridades entre o xamã e o mago salomônico, cabe iniciar essa terceira sessão esclarecendo a diferença entre eles. Tendo observado que tanto o xamã quanto o mago salomônico, compartilham de uma visão animada da realidade, quer dizer, eles estabelecem conhecimento e conversação com os espíritos diversos. 2. Que fazem de sua arte e ciência um ofício sacerdotal, ou seja, que se comportam como indivíduos separados da comunidade ou sociedade, dedicados a assuntos divinos. E 3. Têm o dom de discernir entre os espíritos, estabelecendo uma correta comunicação com eles. Existe uma diferença bem nítida entre o xamã e o mago, e ela reside na formação ou treinamento para o exercício da arte. Então, como nós estamos estudando aqui nas nossas lições, existe uma grande similaridade entre a prática do xamanismo e a feitiçaria como concebida pelos magos salomônicos, como praticada pelos magos salomônicos. Nessas duas instruções anteriores, nós vimos que tanto o xamã quanto o mago salomônico, eles conversam com espíritos. Eles têm contato e se comunicam com as criaturas do corpo de Deus. 2. O ofício que eles exercem trata-se de um ofício sacerdotal. São indivíduos separados que lidam apenas com separados da comunidade, separados da sociedade, que ficam imersos em trabalhos, em estudos espirituais. São sacerdotes que tratam apenas de assuntos espirituais, cuidando da comunidade. E 3. Têm o dom de discernir entre os espíritos. Uma vez que eles estabelecem o contato com os espíritos, eles aprendem a discernir a grande miríade de criaturas espirituais com as quais eles travam contato e executam a sua arte. Na tradição xamânica universal, há uma diferença de classificação entre o xamã e aquilo que comumente se conhece como homem de medicina. Este sendo muitas vezes chamado ou confundido como um xamã. Tradicionalmente, o xamã é aquele que aprendeu a morrer. O homem de medicina não. Um xamã também é conhecido como um curador ferido, pois tendo passado por uma expiação de morte, seja por conta de uma doença mortal ou por conta de um acidente, ele chegou a atravessar o túnel e ver a luz no seu fim, tendo ido ao reino dos mortos e lá sendo iniciado por espíritos ancestrais e voltado curado de seu estado de quase morte. Diferente de um homem de medicina, um xamã não precisa de ervas, pedras, fumo, etc. Toda a sua arte ocorre no plano astral e no curso de sua atuação. Um xamã está em profundo estado de êxtase ou transe incorporado. Uma iniciação xamânica é muito similar às iniciações da cabala crioula raiz, onde o médium incorporado é testado fazendo coisas sobre-humanas, como comer vidro, perfurar o corpo com facas e agulhas, caminhar sobre as chamas ou comer brasas de carvão.
No mesmo caminho, um xamã é testado na frente de todos e somente recebe o aval de ser considerado pela comunidade um xamã se ele demonstra feitos sobre-humanos como estes. Um exemplo é a tradicional subida no pau de sebo, onde o xamã incorporado deve escalar de mãos vazias por mais de 10 metros. Um xamã apresenta poderes paranormais visíveis em qualquer trabalho espiritual. Na verdade, nenhum xamã inicia um trabalho espiritual sem demonstrar à comunidade de alguma extensão dos seus poderes. É muito comum, hoje em dia, nós confundirmos um xamã com um homem de medicina, com um dirigente. Esse dirigente é uma atuação moderna, neo-xamânica, de xamanismo urbano. Eu vou explicar um pouquinho a diferença. Um homem de medicina é como um mago salomônico. Nós vamos ver isso aqui no texto. É como um mago salomônico. Ele precisa de treinamento. Ele precisa aprender com outros xamãs. Ele precisa aprender a conversar com espíritos. Ele precisa aprender a lidar com ervas, com fumo, com pedras, a fazer pagelança, a jornar no mundo espiritual. Isso é um homem de medicina. Então o homem de medicina, quando recebe uma pessoa, ele vai curar essa pessoa através destes métodos. E é mais ou menos o que um mago salomônico faz. Como eu falei no primeiro parágrafo, o que diferencia é o sistema de treinamento. Um xamã, muito pelo contrário, não precisa de nada disso. Xamã não precisa de fumo, xamã não precisa da passe ou fazer pagelança, xamã não precisa curar com ervas, não precisa nada disso. Um xamã atuando senta e jorna nos planos espirituais. Ele vai lá na raiz dos problemas, na dimensão espiritual dos problemas da pessoa que ele está fazendo a cura, e lá, na dimensão espiritual, na raiz do problema, no nagual, ele consegue resolver os problemas daquela pessoa. Tudo no plano astral. Um xamã não aprende com outro xamã. Um xamã aprende diretamente com espíritos. Por isso ele é o curador ferido. Na grande maioria das vezes, o xamã passou por um estado de quase morte, uma doença, um acidente. E nesse estado de quase morte, ele foi no reino dos mortos, aprendeu com os espíritos ancestrais a prática, a arte de ser um xamã e voltou do reino dos mortos curado e xamã. Ele não foi treinado por outro homem. Ele não precisou estudar livros. Diferente de um homem de medicina, que precisa estudar, que precisa se preparar para atender e receber outras pessoas. E esses dois casos, tanto o xamã quanto o homem de medicina, não tem nada a ver com o moderno dirigente de trabalhos neo-xamânicos. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, o dirigente de um trabalho neo-xamânico vai colocar uma musiquinha lá no som, vai te colocar deitado num colchãozinho, vai te dar ayahuasca e vai deixar você jornar. Você vai jornar no mundo espiritual, sendo orientado muitas vezes pela a letra da música, pelo som, pela música e pelo poder da planta de poder, da ayahuasca. Isso é bom? Isso é terapêutico? É sim. Isso vai resolver alguns problemas? Vai resolver alguns problemas. Mas a conta-gotas. Por quê? Porque a ayahuasca, a planta de poder, é o combustível. Mas o que leva a pessoa no caminho da cura, no caminho da transformação, é o ritual e não a medicina. Então, o combustível é a ayahuasca, é a planta de poder. Mas o ritual é o jato. Não adianta nada você ter o combustível, sendo que você não tem um jato. Você coloca um combustível de jato, um combustível super poderoso, em um Fiatzinho 147.
Você lembra do Fiatzinho 147? Então, aí você coloca um combustível de jato dentro de um Fiatzinho 147. E você quer que o negócio fique bom? O negócio não vai ficar bom. Você tem que colocar o combustível de jato no jato. E aí sim, aí o negócio fica bom. Então, complicado você chamar esses dirigentes neoxamânicos tanto de xamã quanto de homem de medicina. Porque eles não fazem, eles não atuam nem como xamã e nem como homem de medicina, nem como feiticeiro. Ele te deixa lá deitado, você escuta a sua música, você faz a sua jornada, se tiver que fazer sua limpeza, ele te ajuda a fazer a sua limpeza. Mas o cara, ele não cuida de você, não te faz pagelância, não te cura com ervas, com plantas, não faz nada. Só te deixa deitadinho lá para você jornar. E você está achando que isso é xamanismo. Mas isso não é xamanismo. Nunca foi. Então, se nesses dois últimos textos nós viemos falando da similaridade entre o xamã, o xamanismo paleolítico e o mago salomônico, a feitiçaria salomônica dos grimórios, então aqui nós estamos vendo a diferença entre eles. Um xamã, então, ele é iniciado pelos próprios espíritos. Então, um mago salomônico, ele está mais associado ao homem de medicina, ao feiticeiro xamânico, do que ao próprio xamã. Um homem de medicina trata-se de um feiticeiro. Ele passa anos estudando com o xamã, aprende a arte de entrar em mundos dos mortos e voar com os espíritos no plano astral, conjura criaturas diversas e faz curas com pedras, ervas e pagelança. Tudo o que aprende depende de seus esforços e das instruções de um xamã sob a orientação de espíritos. Mas ele não passou pela mesma iniciação de morte de um xamã e foi iniciado diretamente por ancestrais no mundo dos mortos. Ele é um feiticeiro por mérito próprio. Um mago salomônico está mais perto de um homem de medicina do que um xamã. Um feiticeiro, quer dizer, um mago salomônico, um homem de medicina, não precisa estar incorporado para conjurar espíritos e nem precisa estar em transe para fazer taumaturgia de sua arte. O que assemelha o xamã, o homem de medicina e o mago salomônico é a visão de mundo animada, que os capacita a aprender diretamente com espíritos. Então, meus irmãos, um xamã, quando você vê ele atuando, ele está sempre incorporado, está sempre em estado de transe. Um mago salomônico, um homem de medicina, não precisa estar nesse estado de transe, não precisa estar incorporado para exercer a sua arte e fazer a sua arte acontecer. Pelo simples fato dele se comunicar com espíritos e ter boa relação com os espíritos, saber se comunicar, saber tratar os espíritos, ele já consegue produzir efeitos taumatúrgicos na realidade no mundo da geração. Como vimos anteriormente, durante a Idade Média era muito difícil estabelecer uma relação de mestre e discípulo na tradição dos magos, como ocorre no xamanismo entre o xamã e o homem de medicina. Devido às perseguições que sofriam, os magos tinham de se limitar a operar magia individualmente e escondidos. Nessa conjuntura, a saída que possuíam era aprender diretamente com espíritos. Por esse motivo, encontramos inúmeras descrições de espíritos que facilitam o aprendizado de línguas e ciências. O problema é que esses espíritos eram considerados demônios e o contato com eles era uma transgressão ilegal que poderia levar à morte. Essa visão supersticiosa, pessimista e fantasiosa que a Igreja desenvolveu influenciou profundamente o mundo ocidental e a visão que compartilhamos hoje de espíritos. Dessa maneira, chegamos a um ponto fundamental de nosso estudo: compreender a maneira apropriada como estes espíritos eram vistos no período em que os grimórios começaram a aparecer na Europa cristianizada e seu desenvolvimento no curso dos séculos entre a Idade Média, o Renascimento e o Iluminismo. Então, meus irmãos, eu já falei isso para vocês várias vezes.
embora esses espíritos sejam descritos nos grimórios como conhecedores e transmissores de conhecimentos de ciências arcanas ou ciências laicas, ainda não existe nenhum relato de mago que tenha aprendido, por exemplo, uma língua estrangeira que ele não conhecia nada, se valendo do uso, do contato, da relação com estes espíritos. Ainda não existe esse relato. O que nós sabemos é o quê? Os espíritos utilizam o conhecimento que nós temos. Quanto mais conhecimento nós temos, mais material o espírito tem para fazer o seu trabalho conosco. Como vimos anteriormente, Santo Antão lidou com demônios em um duelo mágico por mais de 20 anos, tendo sido afligido corporalmente por eles. Esses duelos o capacitaram a receber e diferenciar, a perceber e diferenciar a presença de anjos e demônios com base nos efeitos que eles causavam quando se apresentavam. Muito embora tenha sofrido ferimentos físicos de quase morte pelos constantes ataques que recebia, Santo Antão acusa de ilusório os poderes dos demônios e coloca ênfase no fato de que, para combatê-los eficientemente, é preciso uma piedade rigorosa de preces e orações, além de nobreza de caráter. O Confessio Cipriani apresenta a mesma incoerência, relatando São Cipriano como um poderoso mago taumaturgo que aprendeu diretamente com o diabo a fazer água nascer no deserto, controlar ventos e afundar navios. E, mesmo assim, os poderes dos demônios também são descritos como ilusórios. Santo Agostinho se esforçou bastante para classificar os demônios e seus poderes em A Cidade de Deus, onde ele acusa os deuses pagãos de serem demônios disfarçados, os quais diz serem impotentes. No entanto, a própria Bíblia atesta os poderes do mago no Êxodo, quando Moisés duelou magicamente com os sacerdotes do faraó. Por conta disso, Santo Agostinho se apresenta confuso quando diz que os demônios podem realizar algumas proezas. Mas ao distinguir entre os poderes apresentados por Moisés e os poderes dos sacerdotes do faraó, Santo Agostinho diz que Moisés tinha ao seu lado anjos e os sacerdotes egípcios eram atendidos por espíritos malignos. E essa tem sido a posição da igreja desde então. Os cristãos taumaturgos têm ao seu lado os anjos de Deus, sendo o caso do próprio Jesus e os apóstolos. Os magos como Simão, um mago, por exemplo, tem ao seu lado demônios para ajudá-los. Então nós vemos que, com o desenvolver das ideias cristãs, da escatologia cristã, todas essas criaturas espirituais que o mago da antiguidade entrava em contato para receber conhecimento oculto, para receber ensinamentos secretos sobre magia e demonstrar poderes taumatúrgicos, foram considerados demônios. Então, os magos cristãos, os santos, ao invés de terem demônios lhe acompanhando, eles tinham anjos de Deus. Essa foi a diferença escatológica que a tradição cristã tentou impingir na mente de seus devotos. No entanto, é só uma derivação, é só uma deturpação de um conhecimento arcano muito mais antigo, que é o contato com espíritos. Vamos nos lembrar que o único mediador entre os homens e Deus dentro do cristianismo é Jesus Cristo. No período pré-cristão, o mediador entre os homens e Deus eram os daimones, eram as criaturas espirituais. Então o cristianismo precisava demonizar essas criaturas para colocar Jesus Cristo apenas como a única e exclusiva ponte entre Deus e o homem. Então, o que vemos aqui é uma narrativa distinta entre Santo Antão e Santo Agostinho. Este conferia aos demônios um poder que Santo Antão não atribuía.
Em seu Adivinação dos Demônios, Santo Agostinho relata um perfil bem interessante dos meios pelos quais os demônios atacam, colocando ênfase que eles não poderiam cometer suas obras de maldade sem a permissão de Deus. E parece que essa declaração de Santo Agostinho sobre as ações dos demônios serem permitidas por Deus deu aos magos que desenvolveram a tradição dos grimórios o combustível necessário para tecerem uma mitologia salomônica adequada à realização da magia. Baseando-se na autoridade de Deus, os magos salomônicos poderiam conjurar demônios para boas ações, como fez Salomão. Seja como for, a partir de Santo Agostinho, a Igreja adotou a posição oficial de que a magia é uma arte ensinada pelo diabo e que se utiliza de demônios para ter qualquer eficiência. Essa eficiência, no entanto, sendo irrelevantemente ilusória e fantasiosa. Então, essa demonização que a Igreja postulou sobre as criaturas espirituais do corpo de Deus. E, ao contrário disso, dizendo que os magos cristãos eles tinham o poder de Deus ao seu lado e os anjos ao seu lado, isso tudo foi combustível essencial para que aqueles tecedores de mitos que fundaram a tradição dos grimórios pudessem forjar o pano de fundo por trás da prática espiritual ou mágica dos grimórios. Que é o quê? Você conjurar as criaturas do corpo de Deus, então classificadas como demônios, em nome do próprio Deus. Veja por essa lógica. Se lá na teurgia neoplatônica nós aprendemos que os agentes que Deus, que o demiurgo, ele age no reino da geração através da influência de criaturas menores, os daimones, ou seja, se o próprio Criador, a mente de Deus, atua na matéria através de criaturas menores, de daimones, por que o mago não poderia também fazê-lo em nome de Deus? Seguindo esta lógica, os tecedores da doutrina que está nos grimórios construíram toda aquela prática que nós vimos ali e que segue esse padrão: conjurar criaturas menores, demônios, em nome e sob autoridade de Deus. Como nós vimos lá no início do curso de Filosofia Oculta, a importância da hierarquia espiritual. E isso nós vemos não só nos gregos, no período pré-cristão, mas nós vemos isso também nos egípcios, nós vemos isso também nos caldeus. Essa era uma prática comum dos antigos, conjurar criaturas menores em nome de criaturas maiores. Como vimos na lição sobre o uso mágico dos salmos, Santo Agostinho também foi o responsável pela distorção linguística do termo daimon, utilizando para representar uma miríade de criaturas espirituais de todos os tipos, espíritos dos mortos e elementais simples ou compostos, para demônio, representando criaturas grotescas e más, cujo objetivo é corromper a humanidade. Neste ponto, o mínimo que poderíamos acusar Santo Agostinho é de desonestidade intelectual. A partir dele, um padrão foi criado para que os teólogos da Igreja demonizassem inúmeras criaturas espirituais com uma argumentação ridiculamente supersticiosa que mascara a doutrina fantasiosa que a Igreja vem estabelecendo sobre estes espíritos pelos últimos 2000 anos. Um dos equívocos inconsistentes com os quais a Igreja tem de lidar, dos inúmeros que tem criado, é sobre a argumentação original de que os demônios são anjos corrompidos que habitam o inferno, submundo, para a descrição de que eles habitam no ar. Essa ideia de que os demônios habitam o ar é, em verdade, herdada da tradição neoplatônica, que descreve os daimones como habitantes de uma região intermediária, o metatu. Na verdade é Meshatu, aqui eu errei, que estabelece uma ponte aérea entre os deuses e os homens. Então, afinal,
os demônios estão no inferno ou no ar. Existe nessa construção que a Igreja Católica fez de demonizar essas criaturas espirituais, ela é inconsistente. Uma hora ela fala que os demônios vivem no ar, como uma herança da tradição neoplatônica. Outra hora ela fala que os demônios habitam no submundo. Então, para os cristãos, aonde diabos o diabo habita? No ar ou no submundo? No ar ou no inferno? São essas perguntas que nós, magos, temos que fazer durante os nossos estudos para encontrarmos os fios de meada aí para chegarmos ao conhecimento arcano dessa doutrina. Na visão de Santo Agostinho e depois dele a posição oficial da Igreja, não existe nenhum tipo de magia que seja boa. Toda arte mágica é uma impiedade demoníaca e qualquer anjo presente em uma operação de magia é, de fato, um demônio disfarçado. A descrição judaica dos demônios, a despeito do antagonismo cristão, é que eles se tratam de criaturas de natureza intermediária que vivem em uma região entre o mundo dos homens e a região celestial dos anjos. Essa descrição é muito mais próxima daquela feita pela tradição neoplatônica e não existe na tradição judaica essa ideia de anjos caídos. Os magos judeus da Idade Média, inclusive, recorriam à ajuda de demônios, pois suas asas os levavam de um extremo ao outro do mundo. Muito provavelmente, as ideias que os judeus teceram sobre demônios sejam uma influência da tradição islâmica que, além de não concordarem com essa doutrina dos anjos caídos, descrevem os djinns como uma classe distinta de espíritos. Judaísmo, islamismo e neoplatonismo convergiam em inúmeros aspectos durante o fim da Antiguidade Tardia e Idade Média. O apelo da interpretação da Igreja de que a arte dos magi foi e é transmitida por demônios vem do livro de Enoque. Mas foi essa insistência fantasiosa que mudou o paradigma dos magos dos grimórios e sua atitude de receber dos espíritos instruções diversas em várias áreas do conhecimento humano. O Pseudo-monarquia daemônio de Johann Weyer, de 1577, apresenta demônios como mestres do conhecimento e Ram, filho de Noé, o primeiro a convocar espíritos malignos após o dilúvio, sacrificando a eles holocaustos. O Pseudo-monarquia também diz que os exorcistas misturaram em suas convocações toda sorte de impiedade com os nomes sagrados de Deus. Mas essa abordagem, resgatada pela tradição dos grimórios, como vimos no texto Magia Astral e Magia Tradicional Salomônica, carta 9, sobreviveu através de fontes externas, alheias à dominação cristã. Para fugirem da perseguição e morte por operações mágicas que conjuravam demônios, os magos transmitiram a arte dos magi aos muçulmanos, que guardaram este conhecimento em um relicário oculto dentro da tradição islâmica. São Isidoro de Sevilha vai mais longe que Santo Antão e Santo Agostinho e identifica os magos como maléficos, pessoas com contatos demoníacos capazes de enlouquecer as mentes dos homens e de tirarem vidas humanas através de encantamentos. Os malefícios que ele descreve e atribui aos magos envolvem sangue e corpos humanos mortos. E é interessante ver como São Isidoro descreve com riqueza os detalhes das práticas dos magos, demonstrando conhecê-las. Mas como Santo Agostinho, ele deturpa o conhecimento e as apresenta como rituais ilícitos. Então nós vamos vendo aí como que a Igreja utilizou da própria doutrina dos magos, conhecendo a doutrina dos magos, para demonizar completamente a arte que os magos praticam em detrimento da fé cristã. Dessa maneira, nós observamos que a Igreja deturpou e condenou severamente a arte dos magi, impingindo sobre a tradição salomônica uma mácula criminosa e ilícita. No entanto, como vimos anteriormente, dificilmente os magos salomônicos adotaram outra visão de mundo que não fosse a cristã.
Na verdade, muito possivelmente, eles se viam como verdadeiros cristãos, possuidores de uma arte notoriamente sacerdotal. Contudo, é uma impossibilidade averiguar a medida com que cada mago adotou a visão ortodoxa da igreja. É preciso compreender que ser um cristão é ver a realidade pelos olhos da igreja, e isso significa, entretanto, fechar os olhos para muitas contradições que o cristianismo apresenta. Ser um mago salomônico que adota a cosmovisão cristã é acrescentar mais uma discrepância a essa visão de mundo. Não há na tradição cristã, ou mesmo na Bíblia, qualquer espaço para convocação e tráfico com espíritos menores, quer dizer, demônios. Assim, é possível inferir que, a partir disso, o mago salomônico medieval devia ser uma pessoa temerosa. Por um lado, ele poderia ser descoberto e morto pelas autoridades eclesiásticas. Por outro lado, ele poderia viver em estado de pecado constante caso sua visão fosse estritamente ortodoxa. Diante da escatologia cristã, um mago salomônico poderia se defrontar com questões verdadeiramente alarmantes como estas. Será mesmo que Deus e sua corte celestial estão presentes na operação para me protegerem e me darem autoridade sobre os demônios? Eu tenho garantias de que os demônios me obedecerão e não me farão mal? Seja como for, isso explica porque os grimórios estão repletos de confissões nas quais os magos estabelecem a sua redenção para com Deus. Disso tudo, nós inferimos que os demônios são tratados com tanta violência nos grimórios salomônicos por conta da austera escatologia cristã acerca deles. O Heptameron, por exemplo, descreve os demônios como anjos caídos sublunares que não se rendem facilmente às conjurações dos magos. No entanto, eles são os espíritos que fazem todo o trabalho para o mago. O Grimório relata que os demônios se apresentam com tanto terror que os assistentes podem ser encorajados a deixar a cerimônia. Isso ocorreu pessoalmente comigo em um conjunto de magistas em 1998 no monastério Moria, Campo Grande, Mato Grosso. Na ocasião, eu estava fazendo um curso de missionário gnóstico e logo seria consagrado sacerdote da igreja gnóstica. Naquela época, ainda não havia a necessidade de ser casado para ser consagrado um sacerdote. No próximo parágrafo, eu relato essa experiência, que eu vou preferir contar aqui para vocês. Fazendo o curso de missionário e sacerdote gnóstico lá no monastério Moria, em Campo Grande, um dia, eu e um conjunto de gnósticos, praticantes de magia gnóstica, como concebida pelaquela escola do Samael Aun Weor, nós decidimos fazer uma convocação do guardião do abismo. Então nós fomos para o meio do mato, fizemos um círculo mágico e começamos a fazer a nossa invocação. Éramos em 5 ou 6 pessoas. Todos dentro do círculo mágico, um círculo mágico bem grande. Bom, na nossa frente, poucos metros na nossa frente, tinha uma grande árvore. Como em Campo Grande não tem montanha, dá para você ver quando tem bastante vento nas árvores e quando não tem. Então, não tinha vento nenhum. Mas a árvore que estava na nossa frente começou a se mexer muito. E aí, foi só eu olhar para trás que eu estava sozinho dentro do círculo mágico. Essa foi uma experiência que aconteceu comigo e que eu relato aqui no próximo parágrafo. Então, as pessoas têm medo. As pessoas, por conta da cosmovisão cristã, por conta do ponto de vista cristão da realidade, têm medo dessas criaturas menores, pensando que essas criaturas vão lhes fazer mal. Ora, existe realmente criaturas espirituais que fazem mal. Existem realmente criaturas espirituais malignas, avessas à consciência humana. Mas nem todas as criaturas são assim. Nós não podemos impingir a todas as criaturas subliminares essa condição de fazer mal ao ser humano, porque nem todas fazem isso. Ainda perdura nos dias de hoje, infelizmente, essa visão antagônica acerca dos espíritos diversos do corpo de Deus, devido
há anos de programação escatológica cristã na sociedade ocidental. Autores modernos escrevendo sobre magia salomônica continuam a descrever os daimones como demônios caídos e caóticos, resgatando assim eles dizendo o ponto de vista da magia old school, quer dizer, a magia medieval salomônica. Segundo esses autores, é somente pensando assim que será possível praticar magia salomônica nos dias de hoje. Pessoalmente, eu não conseguiria ver dessa maneira. Anos praticando a teurgia clássica de Jâmblico foi o suficiente para que eu pudesse compreender essas criaturas espirituais como elas são verdadeiramente, peças fundamentais na demiurgia do cosmos. O termo demônio, como hoje compreendemos, é de uso particular da tradição cristã que, quando comparada à idade do conhecimento humano, é uma criancia com apenas 2000 anos. Infelizmente, o cristianismo católico deve ser responsabilizado pelo soterramento do conhecimento no Ocidente. Se por um lado ele é valorizado por ter construído a civilização moderna em que hoje vivemos no Ocidente, na mesma medida ele deve ser criminalizado pela grande quantidade de conhecimento arcano que destruiu nesse processo de construção da civilização ocidental. O cristianismo simplificou toda a hierarquia espiritual em um sistema cosmológico antimágico. Essa hierarquia simplista do cosmos, entretanto, foi formulada por teólogos incapazes de se comunicar com os espíritos do corpo de Deus. O negócio é tão feio, ainda nos dias de hoje, que estes autores modernos alegam que tratar os espíritos com violência e impeli-los à obediência é, de fato, algo benéfico a eles. Joseph Lisiewski é sobremaneira um desses autores. Em suas obras Howlings from the Pit e Ceremonial Magic and the Power of Evocation, ele diz que o que dá poder ao mago sobre os demônios é a felicidade divina que solapa o mago no curso da evocação mágica. Essa felicidade divina, segundo Lisiewski, é a parte de Deus dentro do mago que exige a obediência do demônio. Isso santifica o demônio caído, ele diz, permitindo que ele sirva à vontade do Criador. Para Lisiewski, estes demônios, sendo eles de natureza caótica e desordenada, anseiam pela paz e pela ordem conferidas pelo Criador. Mas mesmo assim, sendo eles também de natureza contraditória, rejeitam ao mesmo tempo essa paz e ordem, podendo ferir o mago no curso de sua evocação. É essa mesma lógica que fez os negros e os índios serem escravizados por cristãos, pois ela diz que, sendo eles sem alma, tal escravização os conduziria à salvação eterna. Então, nós temos aí autores aí como Lisiewski que pregam que a maneira mais correta, como ele é cristão, estes autores com essa visão cristã, e ele principalmente entre eles, pregam que nós, para praticarmos a magia dos grimórios, temos que assumir a cosmovisão cristã, que é a cosmovisão dos grimórios. Bom, eu já até concordei com isso e eu falo disso aqui nesse texto. Eu já até concordei com isso durante um tempo. Hoje eu não concordo mais com isso. Eu penso que se você quer praticar magia salomônica, você deve conhecer sim a cosmovisão cristã para saber com o que você está lidando. Mas assumir a cosmovisão cristã na sua prática, isso te limita. Limita a sua visão da realidade. A partir do momento que você assume a cosmovisão cristã, você é obrigado a dividir a grande miríade de criaturas espirituais entre mortos, anjos e demônios. São 3 tipos de criaturas espirituais que o cristianismo ensina, que o cristianismo vê. E nós sabemos que existe muito mais criaturas espirituais do que isso. Agora uma pergunta.
Sendo estes espíritos apresentados nos grimórios como professores de ciências e artes humanas, como podem eles serem caóticos? Ainda, sendo eles espíritos classificados em hierarquias nos grimórios, como podem eles ser desordenados? Essas perguntas fariam qualquer ocultista com o mínimo de senso de inteligência ficar com a pulga atrás da orelha. Quando se assume uma visão tão estreita da realidade, é possível de transmissão aos espíritos as projeções do mago. Nesse caminho, ele irá lidar apenas com espíritos caídos e os tratará com violência, esperando que eles sejam violentos. No entanto, a verdade é que nem todos os espíritos do corpo de Deus têm antagonismos com os seres humanos, como eu falei agora há pouco. Nessa perspectiva, é impossível deixar de notar que a arte de conjurar espíritos da Idade Média, sendo ela uma tentativa de restaurar um conhecimento arcaico que fora perdido nos anos de perseguições cristãs, acabou por se tornar uma arte aleijada no sentido em que vê de maneira estreita a hierarquia espiritual, o que não ocorre na tradição xamânica universal da paleolítica helênica, a americana a tibetana. Ou seja, essa visão estreita de mundo somente o cristianismo propõe. As outras visões xamânicas, as outras visões anímicas, as cosmovisões de mundo, têm uma hierarquia espiritual muito maior e é possível entrar em contato com uma miríade de criaturas espirituais muito maior do que a visão estreita do cristianismo. Como um mago, eu tenho problemas sérios com essa visão estreita do cristianismo e por conta disso me coloco, se assim posso dizer, como um cristão fracassado por dois motivos. Primeiro, porque na maior parte de minha vida eu tenho mantido tráfico com espíritos que qualquer cristão classificaria como demônios. Segundo, por não concordar com os dogmas mais ortodoxos da Igreja, incluindo o fato de que ela condena a maior parte das almas encarnadas à danação eterna. Estou muito mais inclinado a receber conhecimento do diabo do que de Deus, na minha visão. Então assim, eu não me enquadro pessoalmente, não consigo me enquadrar espiritualmente dentro da visão estreita do cristianismo. Eu tentei, mas eu não consigo. Eu tentei de verdade me tornar um sacerdote da Igreja Ortodoxa. No entanto, no momento em que deveria tomar a minha decisão na frente do bispo, o feiticeiro que habita em mim falou mais alto do que o tímido cristão que ali se encontrava. Tornar-me um sacerdote da igreja me obrigaria a negar tudo o que tenho aprendido com os espíritos do corpo de Deus. Assim desisti dessa ideia para ser o que eu sempre fui, um mago. Isso me livrou da visão estreita de classificar os espíritos do corpo de Deus como demônios caídos que tentam minha alma à danação eterna. Prefiro aderir ao bom e sábio Jâmblico que os apresenta como peças fundamentais ao ordenamento do cosmos. No meu sistema particular de magia cabalística, opero convocando os espíritos diretamente do corpo da deusa, Asherá. Por isso, meu círculo mágico é a própria terra, Malkuth. Trata-se de um sistema de feitiçaria tântrica cabalística muito particular onde a visão de mundo é animista. Baseando-me na feitiçaria dos grimórios, eu construí para mim um sistema de magia salomônica alinhado às minhas perspectivas pessoais, construindo um axis mundi, onde mantenho os pés no submundo e a cabeça nos éteres superiores. Bom, essa foi esse sistema de tantra cabalístico. É um sistema onde eu estava montando dentro lá da minha outra casa, antes de vir para essa casa aqui. Nessa casa aqui, eu não tenho espaço para montar um templo cabalístico como eu estava fazendo essa prática. Então, eu vou mudar completamente a minha prática pessoal. Lá onde eu estava morando, que eu tinha um templo cabalístico, eu conjurava as criaturas do corpo de Deus diretamente do corpo da deusa, na verdade. O meu círculo mágico era a própria Asherá.
Muito bom. Não tendo mais um espaço aqui na minha casa agora para montar um templo, como eu montei lá, um templo cabalístico, eu vou fazer aqui do meu quintal um terreiro de feitiçaria, onde eu vou praticar, conjurando as criaturas do corpo da deusa diretamente em uma prática de feitiçaria local, trabalhando com espíritos ancestrais, trabalhando com espíritos patronos e os espíritos do local de poder onde eu vivo. Então é um sistema de feitiçaria mais pé no chão, muito similar aí aos sistemas de cabala crioula. Como eu só tenho esse espaço para fazer isso, não vai dar para fazer esse trabalho de feitiçaria cabalística como eu fazia na minha outra casa. Mas por mim tudo bem. O importante para mim é conjurar as criaturas do corpo de Deus e lidar com elas. Na minha experiência e perspectiva pessoal, o contato com espíritos diversos do corpo de Deus, ou, no meu caso, o corpo da deusa, é menos antagônico que as inúmeras descrições amadoras que os magos modernos têm feito acerca das práticas como Goécia. Eu tenho invocado daimones de todos os tipos sem problemas por toda a minha carreira mágica. E embora muitos detratores digam que eu passei dos limites no uso de enteógenos intoxicantes no curso de meus rituais, foram estas práticas que me permitiram uma interação efetiva com espíritos. A menos que um mago seja um médium poderoso, como afirmei anteriormente, não é possível ter o conhecimento e a conversação com espíritos sem um estado alterado de consciência. Eu tenho convocado estes espíritos com regularidade e deles tenho recebido inúmeras instruções acerca de meu caminho e a arte mágica, o que inclui instruções sobre feitiços e construção de templo. E costumo incentivar os meus alunos a fazerem como eu. Não sigam magos de internet. Aprendam com espíritos. O contato com espíritos produz epifanias transformadoras e é seguro dizer que, por meia hora de conversa com o espírito, é melhor do que 100 livros lidos. Como esclareci em sessões anteriores, os grimórios são pontos de partida para o contato com espíritos. Não se trata de instruções escritas em pedra que devem ser seguidas rigidamente. Assim como não existe um único grimório 100% coerente, nenhum deles deve ser considerado como um evangelho sagrado. Você já notou quantas versões distintas existem de grimórios mais conhecidos? Eu digo isso porque alguns ocultistas dizem que, se as instruções de um grimório não forem seguidas à risca, não se trata de magia dos grimórios, e muito menos será produzida a taumaturgia que se espera. Balela das balelas, estou nesse caminho há tempo demais e não é possível contabilizar quantas horas já passei dentro dos círculos mágicos. Diante dessa experiência e dos resultados que tenho obtido, digo que as instruções dos grimórios não são mapas do tesouro, apenas blocos de anotações de magos praticantes. O que cada um tem de fazer é iniciar suas práticas como pode, da maneira que seja mais adequada no momento. O importante neste caminho é a experiência do conhecimento e a conversação com espíritos. A partir disso, eles mostram o caminho e é possível construir daí um sistema pessoal de magia, um grimório ou livro de feitiços e encantamentos individual, com a relação de todos os espíritos com os quais tratamos contato. Se o conhecimento da magia, como atesta a Igreja, é fruto das interações com demônios, daimones, então o contato com eles leva a novas comunicações mais efetivas e ricas com o acúmulo da experiência. Então, meus irmãos, eu discordo veementemente de que a prática dos grimórios tem que ser feita à risca. Como eu já falei para vocês, os grimórios não ensinam o porquê por trás das operações. Isso é uma falta gravíssima nos grimórios. E existem inúmeras versões de grimórios com informações distintas. Por quê? Porque são blocos de notas. Os magistas, os magos do passado copiavam, faziam as alterações que lhes parecia pertinente à sua prática pessoal. Portanto, é dessa mesma maneira que nós devemos ver esses grimórios, como blocos de notas. Pegamos as informações, juntamos com outras informações que já temos
e construímos a nossa prática pessoal. Não necessariamente, rigidamente, como está escrito ali nos grimórios. Essa maneira de pensar, essa maneira travada de pensar e de ver a prática da magia, isso limita muito mais o mago do que dá liberdade de trabalho para ele. É como no caso do Lisievski, que fala que você tem que tratar os demônios, conjurá-los de maneira ignorante, de maneira violenta, porque isso vai fazer bem para eles, isso vai curar eles. Esse é só o ponto de vista dele e é um ponto de vista limitado. Se você for olhar grimórios anteriores à tradição salomônica, como o Grão-Manteia, e grimórios posteriores, como o Grimório Verum, o trato com espíritos não é violento. Muito pelo contrário. Você tem um trato ameno, onde você arreia sacrifícios para esses espíritos, para que eles possam te ajudar. Então, meus irmãos, a prática dos grimórios, ela pode dar o pontapé inicial para você começar a ter contato com espíritos. No entanto, é só o pontapé inicial. A partir disso, você precisa desenvolver um sistema pessoal. Como eu falei para vocês agora e há pouco, na minha prática pessoal, que vai ser uma prática de feitiçaria com as criaturas aqui ao redor onde eu moro, é um sistema pessoal. Sou eu que pratico assim. É a minha maneira de praticar. É a minha arte. Eu não sigo o sistema da cabeça de ninguém. Então, é isso que o mago deve desenvolver, a sua própria arte, para que ele não fique seguindo doideira de sistema da cabeça das pessoas. Que ele siga as doideiras da sua própria cabeça, é muito melhor. Por exemplo, tem um magista aqui no Brasil que ele faz um sincretismo danado. Ele mistura Jurema com Tantra. Ele coloca Ganesha como guardião do culto de Jurema dele. É uma doideira? É uma doideira. É uma maluquice? É uma maluquice. Mas é o sistema do cara. É ele que trabalha daquele jeito. Se dá certo, se não dá certo, isso é um problema dele. Mas existe originalidade no trabalho dele. E isso que é bonito de se ver. Ele não vai na cabeça dos outros. A concepção mágica de universo que ele tem é dele. Ele produz, vem de dentro dele. E é isso que todo mago deveria fazer. Produzir de dentro para fora o seu próprio sistema de magia. Esse sistema, essa prática de magia, de feitiçaria que eu vou fazer aqui no quintal da minha casa, ninguém me ensinou. Eu não aprendi com ninguém. É meu. É algo que eu aprendi sozinho no curso do contato com os espíritos, no curso do contato com outros instrutores, com pessoas que me passaram conhecimento. Isso tudo vai formando um grande quebra-cabeça até o momento em que você produz o seu próprio sistema. É dessa maneira que nós devemos, como magos, trabalhar. Caminharmos com as próprias pernas. O maior problema no que concerne ao conhecimento e conversação com espíritos é a inabilidade de manter com eles uma comunicação adequada e efetiva, por falta de treinamento espiritual. A tradição dos grimórios é efetivamente medíocre nisso. Como podemos atestar pelo estudo deles, a grande maioria dos magos medievais utilizavam crianças ou médiuns para se comunicarem com espíritos. As tradições de cabala crioula são infinitamente ricas nesse ponto e elas podem ajudar o mago a conjurar e a desenvolver as capacidades adequadas para ver e sentir os espíritos convocados. Ordens modernas que ensinam exercícios para desenvolvimento de paranormalidade também são incrivelmente medíocres no que se propõe. Nada melhor do que uma mãe ou pai de santo para desenvolver poderes mediúnicos de comunicação com os espíritos em um mago praticante. As técnicas que os grimórios oferecem para o conhecimento e conversação com espíritos são aquelas da tradição universal: jejuns, retiros, ascetismo e orações penitenciais. A cabala crioula tem métodos extraordinariamente mais poderosos. Então, quando alguém me pergunta o que você acha de se envolver com tradições de cabala crioula, ótimo, porque tradições de cabala crioula, como a quimbanda, a umbanda, o candomblé, o voodoo, trabalham a sua mediunidade
E isso é importante para que o mago tenha contato com espíritos, senão ele vai sempre depender de plantas de poder. Você não é médium, a sua mediunidade é muito pouca, você precisa tomar plantas de poder, expandir a sua consciência para se comunicar com espíritos. Tradições de cabala crioula, como essas que eu acabei de citar, podem ajudar de verdade o mago a desenvolver os seus poderes mediúnicos. E isso é o essencial para que ele possa se comunicar com espíritos na arte da magia. Embora no meu sistema particular de cabala mágica eu aborde os espíritos com cavalheirismo, como disse anteriormente, existem entidades antagônicas à alma humana. Assim, nem todo espírito convocado pode ser tratado com cavalheirismo. O mago deve conhecer e saber distinguir os espíritos. Se existem antagonismos entre hierarquias de espíritos, imagine na sua interação com as almas humanas. Esse tipo de conhecimento só vem com a prática e, embora muitos livros e grimórios classifiquem os espíritos em hierarquias, não é possível aprender isso de fato a não ser no contato com eles, com os espíritos. A arte dos magi é uma ciência. Como toda boa ciência, ela exige determinados protocolos. Eles são essenciais à segurança dos magos. Existem magistas modernos que são irresponsáveis com esses protocolos mágicos e isso os leva a erros diversos. Eu sempre digo que na magia, o importante é saber se comunicar, assim como na própria vida. Se entre nós, humanos, há uma série de protocolos que devemos seguir para nos relacionar adequadamente com espíritos não seria diferente. Sistemas modernos como a magia do caos caçoam destes protocolos essenciais. Penso que é essa irresponsabilidade deles que os tornam figuras tão estúpidas e débeis na magia. Os espíritos fazem parte deste mundo e estão no corpo de Deus assim como nós. Negar essa realidade só porque a realidade deles não pode ser inferida através dos sentidos é uma das imbecilidades mais idiotas na tradição da magia. Então, meus irmãos, eu sempre estou falando com vocês que não existe diferença na comunicação entre os espíritos e com outros seres humanos. Se existem protocolos de educação para lidar com seres humanos, também existem esses mesmos protocolos de educação para lidar com os espíritos. O grande problema da magia moderna é que ela deixa de lado esses protocolos e vê esses espíritos incorpóreos com uma realidade imaterial, sendo que a realidade material deles é existente, embora nós não podemos aferir essa realidade com os nossos sentidos. Por isso precisamos de consciência expandida ou mediunidade para ir além dos sentidos e conseguir averiguar a realidade imaterial desses espíritos. Finalmente, a peça-chave de uma operação de magia é o mago, não o grimório ou o espírito convocado. Isso significa que aquilo que o mago é e aquilo que o mago faz é em realidade a diferença por trás dos espíritos que se aproximam dele. Uma pessoa inescrupulosa atrairá espíritos dessa natureza. Uma pessoa virtuosa atrairá espíritos virtuosos. Isso é tão real hoje quanto era na magia da antiguidade ou Idade Média. Ou seja, a qualidade dos espíritos que nós vamos tratar, a qualidade dos espíritos que nos acompanham, aonde quer que nós vamos, os nossos ancestrais, os nossos guias, os nossos protetores, depende da nossa qualidade pessoal como ser humano. Se somos pessoas inescrupulosas, torpes e ignorantes, apenas espíritos assim nos acompanharão. Se somos pessoas virtuosas, espíritos virtuosos nos acompanharão. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula. Tendo as suas dúvidas, me envie aí pelo WhatsApp, vamos continuar conversando. A nossa próxima aula, nós já vamos entrar naquelas primeiras instruções sobre o Sagrado Anjo Guardião. Gratidão eterna pela presença de vocês nesse curso, gratidão eterna pelo estudo, gratidão eterna pela oportunidade de estarmos juntos estudando.